Começar uma faculdade depois dos 30 não é só escolher um curso e se matricular. Tem muita coisa envolvida e eu demorei anos para entender isso. Nesse vídeo eu quero te contar a minha história real do porquê eu comecei a fazer faculdade somente depois dos 30 anos. Os medos e as decisões que eu tive que fazer para mudar essa minha história. Oi, eu sou a Daniela Blese, eu comecei uma faculdade depois dos 30 e criei esse canal para compartilhar a minha jornada real de estudante adulta. Aqui não tem aula, não tem fórmula perfeita, é apenas a minha experiência de alguém que está trilhando também este caminho. Na época de escola, no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre fui aquela aluna mediana, que passava ali na média. Então, eu nunca reprovei, sempre fui razoável ali. Se a média era 6, eu tirava 6, 7 e no máximo, assim, poucas notas 10. Então eu era uma aluna super... Por mais que eu tenha essa cara, assim, de CDF, que muitas pessoas acham que eu sou aquela pessoa aplicada e tal. Não, eu sempre fui uma aluna mediana. Nunca tive destaques por ser uma aluna melhor da sala, por ser alguma coisa em potencial. Não, sempre fui aquela aluna mediana. E além disso, eu nunca tive vontade de fazer faculdade. Na verdade, eu nunca me importei em parar para pensar sobre isso. Então, quando eu terminei o ensino médio, foi assim uma grande incógnita na minha cabeça. Eu tinha muita pressão dos meus pais na época, falando o que eu queria fazer, o que eu ia fazer de faculdade. E assim, eu não tinha um curso específico que eu gostaria de fazer. E eu sou uma pessoa que eu detesto perder tempo com coisas que eu não gosto. Eu sei que a gente não faz só aquilo que a gente gosta, mas eu detesto até hoje, tipo, fazer algo que eu sei que eu não vou me aplicar ao máximo, sabe? Principalmente nos estudos. Por exemplo, ler um livro que eu não tô afim sobre o assunto, fazer um curso que eu não tô afim de saber o tema. Eu acho que isso, pra mim, é muito complicado. Eu não consigo finalizar. Eu posso até começar ali por, sei lá, por N razões, mas eu não consigo continuar, não consigo ir até o final. E eu pensava sobre isso na faculdade, que é tantos anos também. Seria em torno de 4, 5 anos, dependendo do curso que eu escolheria. Então eu ficava pensando, cara, mas 5 anos de faculdade eu vou fazer algo que eu não gosto? Então eu escolhi ali nos meus 18 anos, ao invés de ir fazer uma faculdade, eu falei, vou arrumar um emprego, vou trabalhar, e assim eu vejo o que acontece aí no meio do caminho. Como eu tinha essa grande dúvida na minha cabeça, eu travava muito, eu não sabia o que fazer. E eu escutei de alguém, eu não sei de onde eu tirei essa ideia, para falar a verdade, que quem escolheria a administração é porque não sabia o que fazer. E de fato, realmente, eu não sabia o que fazer, mas eu não queria admitir isso. Então eu não queria fazer um curso só para fazer, só para dizer que eu tinha um diploma. Eu nunca quis, assim, um resultado ali final sem pensar no processo. Para mim, o processo precisa ser agradável também, não só ali o resultado final. Não sei o quanto isso está certo, o quanto está errado, mas essa sempre foi a minha visão. E eu escutei alguém falar que, não sei, provavelmente foi na escola, algum professor, algum aluno, não sei, que quem escolhia administração porque não tinha vontade de fazer nada, não sabia o que fazer. Então o que eu fiz? Não vou fazer administração, né, por puro orgulho. E aí eu fiquei ali nos meus 18 anos travada, então eu decidi que eu iria trabalhar ao invés de fazer uma faculdade. E até eu decidi o que fazer. Só que esse período de decisão do que eu ia fazer demorou em torno de 14 anos. Então imagina, eu tinha 18 anos e comecei a faculdade aos 31. Então a sensação que eu tinha é que se eu escolhesse administração, eu ia fracassar. Porque a administração a gente sabe que abrange muitos outros cursos, né, ali voltado para essa área. Então eu achava que eu iria fracassar, né, que seria tipo o meu diploma de fracasso ao escolher administração. Então essa frase me travou aí durante todos esses anos, até eu realmente decidir fazer administração. E ali, quando terminei o ensino médio, eu foquei em ir trabalhar, ao invés de estudar ou fazer ambos, eu só fui trabalhar. Consegui ali um emprego mediano também, e fui crescendo aos pouquinhos ali na empresa, só que eu também sentia que por conta de um diploma, eu não crescia mais do que aquilo, eu também tinha um limite. E assim, não era algo que
que eu tinha essa mentalidade. Na época eu não tinha. Para mim era só algo que realmente não me viam, não investiam em mim. Só que hoje eu enxergo que isso poderia ser uma das possibilidades. Eu não tinha nenhum estudo, né? Eu só terminei escola, por mais que eu sempre me desenvolvi muito bem ali na parte de didática, assim, de aprender as coisas muito rápido ali no serviço. Eu trabalhava na área de administração, né? Mas eu não tinha algo assim que me destacava, né? Como era na escola. Então eu sentia que existia um limite, né? Eu cresci muito dentro da empresa, porém eu não ia passar daquilo. Eu tinha cargos maiores que eu não ia conseguir chegar lá, porque eu não era amiga da chefe, eu não era super influência lá dentro, e principalmente não tinha uma faculdade. Então foram N motivos, e eu acredito que um deles era por conta de faculdade, que eu não tinha uma faculdade, eu não tinha um estudo assim específico. Então, eu não crescia na empresa. Fora que também na mesma época, em torno de 16 anos, eu me converti ao evangelho. E naquela época, eu tinha uma mentalidade muito deturpada, assim, do que era os estudos, do que era a faculdade. Então, acho que foi um dos motivos também que me influenciou a não fazer faculdade, porque eu tinha na minha cabeça que se eu fosse para faculdade, eu ia me desviar, que eu ia ser super influenciada da forma muito mal, né? Então eu achava que não seria bom, porque eu ouvi falar que muitas pessoas iam para faculdade, desviava. Só que era uma mentalidade totalmente nada a ver, né? Venhamos e convenhamos, era totalmente nada a ver. Além do que, isso não foi algo que a igreja me ensinou na época, não foi algo que eu escutei alguém falar, não sei de onde tirar isso, mas isso hoje eu olho para trás, eu vejo isso é muito comum e é algo que perdura assim a cultura de onde você está vivendo. Então eu também tinha a mentalidade de que Jesus ia voltar. Jesus já vai voltar, então para que eu vou fazer uma faculdade? Para que eu vou construir família se Jesus já vai voltar? Então meio que eu cruzei meus bracinhos e fiquei esperando Jesus voltar. Então eu caí nessa que hoje eu entendo como um escapismo. Eu queria escapar ali de ter essa responsabilidade enquanto estou aqui na Terra. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente quanto a isso. Eu entendo que enquanto estamos aqui na Terra, nós devemos fazer o nosso papel dentro da nossa sociedade. Então, não é algo que... Eu sei que Jesus vai voltar, eu ainda creio nisso, creio muito nisso. Mas enquanto ele não volta, a gente precisa trabalhar. Nós precisamos fazer algo para nós, para nossa família e até mesmo pela nossa sociedade. Então, uma forma de nós fazermos algo pela nossa sociedade é estudarmos aquilo que o Senhor deixou aqui na Terra também. Assim como a gente pode trazer o conhecimento também sobre cura. Jesus cura, ele cura com certeza, mas Jesus também cura através dos médicos, que deixou os médicos aqui na Terra para que pudesse curar também as pessoas, e Deus fazia a obra através dos médicos. Então, hoje eu tenho essa mentalidade, que é totalmente diferente daquilo que eu tinha naquela época do escapismo, né? Dessa época que eu achava que Jesus já ia voltar, então não precisava fazer nada até então. E a minha virada de chave aconteceu quando eu decidi mudar tudo. Eu decidi sair daquele ambiente, do meu emprego, da minha antiga igreja. Eu mudei completamente. Nessa época eu já estava casada, então eu mudei tudo. Eu comecei o meu próprio negócio e foi aí que eu comecei a entender como uma empresa funcionava. Eu fiquei com essa empresa durante 3 anos, hoje em dia eu não tenho mais ela, eu fechei. Mas na época que eu tinha empresa, eu gostei muito da função de gestão de projetos. Então eu comecei a fazer cursos referentes à gestão de projetos, eu gostei muito dessa função. Eu trabalhei um tempo com isso, gerando outros assim, negócios, outras empresas. Então eu gostei muito. E aquilo, eu percebi que gestão de projeto era ensinado ali na faculdade de administração. Então, como eu gostei muito desse cargo, eu falei, cara, eu acho que eu vou querer fazer algo, eu acho que eu quero fazer uma faculdade. E foi aí que com 31 anos eu decidi começar uma faculdade de administração. Aí você pensa, eu demorei 13 anos para decidir isso, sendo que essa resposta já estava comigo lá com os meus 18 anos, mas por conta de uma frase me travou durante todos esses anos. Então a administração deixou de ser algo genérico e passou a ser algo que eu realmente me interesso, que eu realmente gosto de fazer.
E aí começou a fase de decidir onde fazer a faculdade. Nessa época, eu ainda tinha o meu próprio negócio, eu estava ali na fase de fechamento, de encerramento da empresa. E mesmo assim, eu quis fazer a faculdade, eu escolhi EAD, né? Porque para mim, eu sempre gostei mais dessa parte online, dessa facilidade de fazer de onde você estiver, de não precisar ir presencialmente no local. Até porque era mais barato uma faculdade online ao invés da presencial. Então eu escolhi fazer essa faculdade online. E a faculdade que eu escolhi foi escolhida assim muito a dedo, porque como eu falei, eu sempre fui aquela pessoa que queria fazer algo que eu realmente gostasse. Então eu olhei a grade de várias escolas até eu decidir qual que eu queria. E essa faculdade que eu escolhi eu nem conhecia na época, foi pesquisando aqui no próprio YouTube que eu encontrei falando sobre ela e que, assim, me surpreendeu e me surpreende a cada ano que passa. A minha faculdade que eu escolhi foi a faculdade Uninter, que é uma faculdade reconhecida pelo MEC, já é bem antiga, ela tem mais de 10, 15 anos, não estou bem lembrada, acho que até mais que isso, que está no mercado, e ela é totalmente online, e eu gostei muito da grade, foi assim, realmente eu escolhi ela, não foi pelo preço, até porque ela era um pouquinho mais cara que algumas outras mais conhecidas, mas eu escolhi pela grade, porque eu olhava a grade de outras faculdades, eu via aquele monte de aula assim, meio nada a ver, que eu não tenho interesse, que dava pra perceber que era só encheção de linguiça, e eu falava, cara, eu acho que vou desistir se eu chegar aí nessa parte, tanta coisa, tanta aula, nada a ver. E na Uninter não, quando eu olhei a grade de aulas, eu falei, cara, que loucura. Por mais que eu entrei pensando no foco de gestão de projetos, mas todas as outras matérias, todas as outras disciplinas, tipo, completava tudo aquilo que eu queria saber, sabe? E até hoje, eu tô entrando pro terceiro ano, agora em 2026 eu vou entrar no terceiro ano, e, assim, a cada ano que passa são matérias mais legais. Eu sei, o primeiro ano é sempre mais difícil, que é aquela parte meio teórica, história da administração e tal, que foi uma fase, assim, bem complicada, mas eu falei, cara, é só esse começo. E, realmente, foi só o começo que foi mais, assim, maçante, mas depois, até agora, assim, tem sido muito surpreendente toda a grade de disciplinas da faculdade Uninter. Se você tiver interesse, se você ainda não começou uma faculdade ou de repente não está gostando da sua, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer os cursos. Eles têm milhares de cursos de graduação, pós-graduação na Uninter e é totalmente online, tem semi-presencial também. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer os cursos da Uninter. E nesses últimos dias eu estava muito pensativa e emotiva porque eu cheguei na metade. Eu cheguei na metade já do curso, né, de administração. E para mim isso já é um marco muito grande para alguém que estava acostumado a desistir quando não gostava ou quando não tinha mais interesse. E eu passei sim por algumas fases de, tipo, cara, realmente é isso, mas eu continuei persistindo e cheguei à metade do curso, né? Porque no começo a gente pensa, cara, 4 anos, meu Deus, é muito tempo. Mas algo que me motiva muito é pensar, os 4 anos vão passar de qualquer forma, vai passar de qualquer jeito. Mas que bom que eu escolhi passar estudando e já estou aí na metade do caminho. E se você começou uma faculdade depois dos 30 ou está pensando em começar e já passou aí dos seus 30 anos, comenta aqui embaixo para me saber qual é o seu maior medo, o que tem te travado, que eu quero te ajudar. Eu leio todos os comentários e muitos vídeos vão sair aqui dos comentários, porque eu quero muito ajudar você nessa fase. E não se esqueça de curtir esse vídeo e já se inscrever nesse canal para que você não perca os próximos vídeos. Começar uma faculdade depois dos 30 não é um atraso. Muitas vezes é maturidade, coragem e clareza do caminho. Cada pessoa tem o seu tempo e esse vídeo é para te lembrar que ainda dá tempo de você começar. E se esse vídeo fez sentido para você, fica por aqui, porque essa jornada continua nos próximos vídeos.